Bom, boa tarde para todo mundo. A gente está na página 17 da origem do sujeito, no primeiro parágrafo. A gente tinha terminado de ler as considerações que o Alfredo tinha feito anteriormente, citando Lacan em cada um, e agora a gente vai começar a página 17. Então, no encontro passado, a gente também leu, né, uma lição do seminário 11, um capítulo da lição 2, do segundo capítulo. E isso ajudou um pouco para a gente poder pensar sobre esse lugar do sujeito, do inconsciente, da linguagem, da causa. E agora, voltando, o Alfredo fala: se a ordem significante é a causa do sujeito, e ele não é o indivíduo biológico afetado pela linguagem, seu sujeito jamais pode ser produzido de matérias-primas substanciais, como um corpo biológico, que é a teoria evolucionista, mas é criado, teoria criacionista. Quer dizer, existe a partir do nada. Nada que pode ser equiparado ao fato de um significante, como tal, não significar nada. Ao intervalo vazio entre os significantes e aos furos da cadeia borromeana originados no bucle significante. Para quem está chegando agora, a gente está lendo a página 17. Então, tais noções acarretam uma mudança radical na concepção de tempo e de espaço na clínica psicanalítica. O tempo será reversivo, e isso implica, um tempo circular, 2, a perda do presente, 3, a anterioridade lógica do futuro em relação ao passado. Bom, aqui ele já fala um monte de coisa junto, né? A gente vem parando e falando o quanto que o Alfredo ele reduz ou ele traz muitos conceitos em poucos parágrafos. Logo no primeiro, eu acho que é interessante como ele conceitua o que seria a ordem significante junto com o sujeito. E aí ele volta àquilo que a gente tinha falado, desse lugar do criacionismo que o Lacan vai, que ele se afasta do lugar desenvolvimentista, evolucionista, e ele faz uma criação, né, que a gente cria a partir da fala. E é uma criação ex nihilo, que ele chama, que vem do nada. Não é como se antes houvesse uma coisa e se desenvolve até chegar nisso. E esse nada também pode ser equiparado com esse significante, no sentido de que um significante ele não se significa sozinho. Então, também tem esse lugar de não significar nada. E entre o intervalo entre os dois significantes é onde a gente localiza o sujeito. Então, ele vai falando um pouco desse intervalo, do furo, do que causa, como aquele lugar que falha, que a gente falou bastante disso no encontro passado. E aí, agora, ele vai trazer essa noção de tempo, que é uma noção muito fundamental na clínica lacaniana. E o Lacan explica isso em vários textos diferentes, de formas diferentes. Mas quando ele faz aqui 3 referências, o Alfredo fala desse tempo circular, é interessante a gente pensar que quando ele nomeia como circular, não é uma linearidade, não é como se houvesse passado, passa para o presente, que passa para o futuro, né? Não é essa linha. Ele ser circular é porque ele referencia um movimento que o Lacan vai fazer muito, que é de antecipação e retroação. Quando a gente coloca um S1 e vincula um S2, tem esse movimento de ida e de volta. E ele, o Lacan nomeia desse jeito, né? Antecipação e retroação. E ele vem com essa ideia da perda do presente para dizer dessa anterioridade lógica, no sentido de que o futuro ele é antecipado. E aí eu fiquei pensando o quanto que o texto do Lacan está nos escritos, que chama, é um nome gigante, eu sempre confundo a ordem, é o tempo lógico e a asserção da certeza antecipada. Ele ajuda muito para a gente pensar sobre esse tempo lógico do Lacan. Vocês já leram? Não? Lá ele fala um pouco, ele apresenta um sofisma, que é como se fosse um teorema que ele vai falar, assim, uma questão que um dos filósofos já levantou, que seria uma questão dos 3 prisioneiros. Ele coloca um problema lógico dentro disso, que seria assim, tem 3 círculos que são da cor branca, e tem 2 círculos que são da cor preta. E a gente tem 3 prisioneiros. E os prisioneiros precisam descobrir qual a cor do seu círculo para sair desse lugar. E eles não podem conversar, não podem contar um para o outro. Então, o que basicamente a gente pensa é em um tempo lógico.
que começa observando, você vai ver o círculo dos outros, para então inferir qual que seria o seu, para então você sair e falar, como se você tivesse certeza de qual é a cor que você tem. E aí, o Lacan, ele pega esse exemplo para dizer assim, bom, se você olha e tem 2 círculos pretos, você sai imediatamente, porque você sabe que o seu é branco, já que só existem 2 que seriam pretos. E aí ele vai trabalhando um pouco com essa lógica colocada. Mas se você olha e os 2 são brancos, se ninguém sai rapidamente, quer dizer que você também é branco. Porque você tem que antecipar isso, o que o outro pensaria. Então, se o outro olhasse e você tivesse com um círculo preto e a outra pessoa com branco, ele ficaria na dúvida, né? Ele teria preto ou ele teria branco? E ele tem que inferir algo. Se ele olha para o outro e vê que rapidamente ele se movimenta, quer dizer que o seu também seria preto, porque ele já viu 2 pretos. Então, ele fica um pouco nesse esquema, assim, que é um pouco confuso quando a gente fala rapidamente, mas que ele usa para dizer realmente da lógica, de como que funciona essa lógica e de como ela funciona em um tempo muito específico. Não é que existe um tempo assim, você tem 5 minutos para descobrir. Não, é que primeiro você tem o tempo de observar, para então você passar por uma compreensão, para então você falar de uma certeza, que o Lacan chama de certeza antecipada. E ele faz esse paralelo com o que a gente pensa na cadeia, né? Então, é como se na cadeia significante, retroativamente, ou seja, voltando, a gente desse um significado. Então, um exemplo é que se eu falar assim, essa manga, se eu paro aqui, você não sabe de que manga eu estou falando, né? Mas se eu falar, essa manga, ela tá muito curta para mim, vocês vão inferir que é a manga de uma camiseta, não a manga fruta. Então, você precisa desse fim para que a gente volte e coloque esse sentido numa frase. E aí o Lacan vai usando isso, essa lógica, essa anterioridade, para a gente poder pensar como que a gente intervém dentro de um processo de análise. Como que os sentidos vão sendo dados, como que isso acontece, e é um pouco do que ele vai falar agora. Como que é para vocês ouvirem isso? Quem nunca escutou, vocês ficam com alguma questão? Quem já escutou também. Então, eu vou ler, então, uma citação que o Lacan coloca, que o Alfredo ele vai agora citar realmente um pedacinho do que ele fala, e aí a gente depois vai para uma certa diferenciação entre Freud e o Lacan. Então, tais propriedades do tempo recebem de Lacan a designação de futuro anterior, que prefiro chamar de futuro passado sem presente. E a citação demonstra também o núcleo de um tempo reversivo, muito necessário de introduzir em toda a eficácia de discurso. Alienação e separação se ordenam em uma relação circular. E quando ele coloca que o Lacan ele define como futuro anterior, é isso que a gente está falando, que o a posteriori é o que dá sentido em retroação ao que vem anteriormente. E é sempre importante a gente lembrar que o sujeito lacaniano, o sujeito que a gente está falando, ele vai se situar numa narrativa. Por isso que ele é criado. Ele é criado enquanto a gente vai falando, nesses intervalos, que a própria linguagem já deixa, né, em aberto. Então, um pouco daquilo que a gente falou da causa, né, ela sempre vai aparecer porque tem algo que falta, algo que manca, algo que tropeça. E é nesse intervalo que a gente vai localizando. A gente precisa desse furo, a gente precisa das ânsias para isso. E também tem uma certa temporalidade, no sentido de que a gente vai pensar essa intervenção na cadeia. A gente não tem como voltar e mudar a história que aconteceu, mas a localização na cena, sim. E é isso que é interessante para a psicanálise lacaniana, né? Quando a gente pensa desse lugar. E é interessante pensar também que lá no final, assim, desse sofisma que eu falei para vocês muito brevemente, tem muitos mais detalhes que isso, o Lacan ele vai falar de uma certeza antecipada. Para ele falar que ele é branco, ele supõe que esse porvir da resposta dele estaria certo, de acordo com que os outros vão se movimentando ou não movimentando. E é um pouco disso, assim, que esse porvir ele é antecipado, por isso que a gente está falando de um futuro,
mas que vai sendo colocado anteriormente. Na obra de Freud, nada disso foi apresentado dessa forma. Mesmo que sua concepção do tempo inconsciente considere isso chama também a posteriori, Lacan foi o primeiro psicanalista destacado, transformando em après coup. Não devemos esquecer que em Freud isso serve para dar conta de dois fenômenos. Então, não é como se isso não tivesse aparecido em Freud. Freud faz uma citação, que é desse a posteriori, mas ele serve disso para balizar dois fenômenos que ele vai trazer, que é o que ele vai citar agora. O primeiro é a reinterpretação do trauma infantil na segunda onda da maturação genital, proporcionando um sentido sexual, e o segundo, as vivências infantis que têm um efeito posteriormente. Então, o Freud, ele não vai se delongar dentro desse a posteriori, ele vai usar um pouco disso para dizer do trauma, como se tivessem memórias que seriam recalcadas e elas estariam vindo à tona agora, mas é um trauma do passado que vem à tona. Já para o Lacan, não existe isso, esse a priori, não existe essas lembranças inconscientes, não é como se a gente fosse fazer elas aparecerem. É a posteriori no sentido que elas são criadas de acordo com o mundo simbólico, de como aquele sujeito simboliza as coisas. Essa diferenciação é muito importante, porque o Lacan vai chamar esse a posteriori de après coup, né? E ele vai modificar esse conceito que o Freud ele tangencia um pouco, mas de um jeito bem diferente, né? Porque até a gente pode cair no conceito de verdade para o Lacan, no sentido de que a verdade é como se ela fosse criar passado e determinar o futuro, porque a verdade ela é narrativa. Então você cria uma verdade a partir de uma localização histórica, subjetiva, um mito individual, tudo isso junto. E essa história, ela também vai fazer com que você apareça em algum lugar dentro dessa cadeia, que o sujeito se localize em um lugar muito específico, que ele pode deslizar. Então, ele vai falar um pouco desse lugar. Enquanto para o Freud, ele vai trazer nesse lugar dos traumas, do trauma infantil, desse lugar que vai ter um efeito, esse trauma tem um efeito no depois. Então, são sentidos diferentes. E ele vai falar um pouco disso aqui, né? Ele fala, entretanto, para Freud, o trauma e as vivências infantis são ocorrências do passado. E a ressignificação ou a manifestação anterior serão apresentadas no futuro. Então, ambos, a vivência ou o trauma, funcionando como referente real, acontecem no tempo presente. É conveniente levar em conta que nas teorias científicas modernas sobre o universo, a concepção do tempo é absolutamente distinta da utilizada por Freud e no senso comum. Além disso, em física se opera com forte respaldo experimental com um princípio que afirma que a intervenção do pesquisador altera os resultados da investigação, princípio básico da física quântica. E mais ainda, altera-se o passado, ou melhor dizendo, os passados daquilo indagado. Daqui a gente pode pensar qual é a posição do analista no meio disso, dessa cena, onde a gente entra, como a gente intervém, porque o analisando, ele vai estar endereçando o que ele está falando a você. E isso é um lugar muito específico, né? Como se ele viesse e fosse a qualquer pessoa, né? E ele endereça a você virando para de outro. Então, a gente também tem que considerar que isso está operando. Não é algo que estaria à parte, né? Essa cadeia já está operando. E é interessante quando ele fala desse princípio da física quântica, porque também tem um estudo sobre o quanto que um pesquisador altera ou não o resultado das pesquisas em outras áreas de conhecimento. E uma delas fala até nesse sentido, assim, da câmera, sabe? Então, tem um jogo de vôlei, e aí você está filmando. A presença dessa pessoa filmando altera como os outros vão se comportar diante desse ser visto. E tem até alguns experimentos da antropologia que tentam
esconder isso, assim, esconder o pesquisador, a câmera, usam espelhos para isso, para que não influencie dentro da pesquisa, porque só essa presença, ela já gera um efeito. E a gente pode pensar nisso dentro do setting. Acho que o analista, ele já gera um efeito por fazer parte dessa cena, não é como se a gente estivesse fora disso. Quando eu estava lendo mais sobre texto clínico, a gente discutiu muito sobre isso, né? O quanto que essa neutralidade ela não existe, nem se a gente tentar fazer que exista. Então, se o paciente ele fala uma coisa muito engraçada, e aí você pensa que não vai rir porque ele quer te gerar isso. Só que essa não risada, ela já gera um efeito. Então, independente de você rir ou não rir, né, isso também tem um efeito na cena em si. E é interessante que a gente se ocupe desse lugar e que a gente esteja divertido também desse lugar, para a gente só não entrar nesse jogo. Mas não é como se a gente tivesse esse poder, né, de estar fora da cena. A gente tem que estar inserido. E é muito interessante que a gente, então, pense em como se inserir dentro disso, se a gente já faz parte do jogo. Até porque o inconsciente, ele precisa de um leitor, né? Esse é o papel do analista. Então, a gente vai estar nesse lugar. Mas ele não está falando nada sobre texto clínico aqui, mas eu me lembrei desse experimento que dá para a gente levar para esses outros lugares, até para a escrita, como que a gente vai vendo isso dentro da clínica. Mas até aqui, como que foi para vocês, gente? Ele falou de tempo, né? Ele falou também desse nada, dessa criação e do sujeito. Não sei se quando vocês ficam quietos é porque está sendo totalmente compreensível ou se não dá para formular uma questão, porque eu acho que questões a gente vai tendo mesmo, né? Quando eu li esse texto pela primeira vez, eu não sei se por ele realmente trazer muitos conceitos juntos, eu ficava com essa dificuldade, assim, de criar uma questão, de pensar mesmo, de dialetizar, de ter alguma coisa junto com o texto, mas para isso a gente vai parando, assim. Quando vocês pensam em tempo e nos atendimentos, dentro da clínica, vocês acham que vocês veem isso operando? Vocês conseguem pensar nesse lugar da temporalidade? Bom, então eu vou falar. Boa tarde, gente. Nossa, eu me deparo com essa questão do tempo. Eu acho que uma coisa, além de outras coisas, né? Uma coisa que me aproxima muito é, da Gabi, por exemplo, é que a questão do tempo, assim, e no meu caso, não só na teoria, mas na vida também é uma obsessão, né? É, e de vez ou outra a Gabi fala sobre isso nos grupos, eu partilho alguns outros grupos com a Gabi. E na clínica, né, eu sempre estou advertido dessa questão do tempo e da retroação, assim, do significado, do que pode significar aquilo que os analisandos estão dizendo, porque sempre que começam a contar alguma coisa, eu me pego, vez ou outra, pensando, né? Ah, disse eu sei o que. Ah, eu sei o que ele está dizendo, né? Quando ele fala, sei lá, de uma coisa que é muito comum a todo mundo, né? A gente está nesse âmbito do imaginário, e aí eu estou escutando aquilo e estou meio que tipo, ah, tá, eu sei o que ele vai dizer, né? E aí, quando eu penso isso, aí eu volto assim a mim e digo, não, não sei, né? Eu tenho que perguntar sobre isso. E aí, mesmo que já tenha passado aquele assunto que o analisando falou, aquela coisa que eu supunha, né, que tinha entendido, eu vou lá e volto, olha, mas você tinha falado disso aqui anteriormente, me fala mais sobre isso. Para que ele tenha espaço, né, e eu tenha a possibilidade de ler outra coisa que não aquilo que eu tinha suposto, né? Porque, e aí isso tem tudo a ver com a questão do tempo, porque eu estou supondo, então, né, esse futuro aí anterior e não dando abertura para o analisando construí-lo, né? Então, quando ele diz assim, ah, porque você sabe, né, minha mãe e tal, é aquela coisa assim, né? E aí, às vezes, a gente
fica calado, né? Mas aí a gente para si diz assim, ah, sei sim o que é, né? Como se ele já tivesse dito, né? Como se esse futuro aí fosse antecipado, mas por nós, né? E aí acho que é sempre importante devolver o analisando para que ele construa essa significação do só depois, né? Porque é só depois, quando ele falar sobre, ah, você sabe aquilo, minha mãe, né? Que a gente vai então compreender o que para ele quer dizer aquilo, né? E aí, isso é uma das coisas assim em relação ao tempo que eu estou sempre me advertindo, né? E acho que é bem complicado para a gente sair um pouco desse imaginário, assim. Não acho que seja, como que fala, assim, condenável isso, tá? Estamos na lógica cartesiana todos nós aqui. O imaginário não é o lixo do Lacan, tá? O imaginário funciona e é importante, mas que a gente possa e saiba usá-lo em favor do tratamento, né? E não nos deixar ser levado por ele. Eu sempre me atento a isso. Eu acho isso que você falou é muito bom, porque esses dias eu estava dando uma supervisão e aí ela estava analisando, assim, ela estava falando de que ela estava atendendo e que essa paciente sempre fazia um gesto e um som muito específico. E que, tipo, como se ela falasse uma coisa e fizesse, assim. E ela ficava, cara, como que eu vou escrever, sabe, isso, assim. Nesse momento, a paciente fez. E aí ela precisava colocar esse gesto em uma palavra. E aí ela pergunta, mas o que? E repete assim para a paciente, sabe? E aí isso gera toda uma conversa que gera a produção de um texto que permite uma associação, e aí ela chega num lugar super fora do que era dentro do âmbito da compreensão da analista, né? Isso é muito interessante, que é essa não suposição de que já se sabe, porque precisa desse tempo para que algo seja compreendido. E até nesse texto, o Lacan fala que a gente pode ficar nesse tempo, sei lá, um mês até 70 anos, né? Então, o instante de ver é muito rápido, mas o tempo para compreender é muito diverso. E a gente acaba sendo convocado a essa compreensão a todo momento no nosso mundo. Então, acho que é muito difícil e muito esquisito sair desse lugar na análise, e também é muito difícil fazer essa convocação aos analisandos. Então, daí já a gente pensa na nossa própria análise, que ajuda muito com essas questões, né, de sustentação ali, até de sustentar faltas. Mas eu lembrei desse caso, que eu achei super marcante, assim, de o quanto que a gente precisa de que algo seja produzido para só depois voltar e dar algum tipo de significação. Pode falar, Kelly. Então, eu fiquei pensando nessa questão do tempo, porque embora a gente estude, né, por exemplo, vamos dizer que a gente atenda por uma orientação lacaniana, né, então a gente vai pensar sempre nessa questão mesmo da lógica, do tempo de ver, compreender e concluir, mas eu acho interessante, né, que a gente não vai de toda forma descartar essa questão do tempo cronológico, porque eu fico pensando que cada a clínica, né, os atendimentos, eles têm uma especificidade da questão de idade cronológica, né? Então, por exemplo, isso que a gente também estuda os tempos, né, em sentido cronológico, por exemplo, a infância, né, por exemplo, quem atende bebê, os bebês, as crianças, adolescentes, adultos e idosos, porque a questão cronológica, ela também tem um efeito no sujeito, né, esse efeito, enquanto até como ele, algumas coisas que vão ser próprias, por exemplo, né, do infantil. Então, eu acho interessante que, bom, a gente vai sempre pensar, né, e conduzir a clínica por essa questão lógica, né, desse tempo lógico, mas a gente também estuda essa questão cronológica, né, até para saber, de certa forma, como manejar algumas coisas na clínica, por exemplo, de adolescentes, tem a questão dos pais, a criança também, né, a relação com os pais, né, dos idosos, talvez essa relação com a família, que às vezes tem muita intromissão, né, do que um idoso, dependendo, assim, a família, como a família, às vezes, entra nessa relação do tratamento. Então, a gente estuda também essa questão cronológica, né, embora a gente entende que o sujeito tem essa questão de ser atemporal, né, vai por essa via lógica de ter o tempo dele de, por exemplo, assimilar certas coisas das próprias questões dele, né, elaborar,
para poder tirar algum tipo de conclusão, né? Mas é interessante que Freud, vamos dizer assim, né? Eu penso que, por mais que ele foi algo meio da ordem biológica e tudo mais, não se descarta de todo essa questão cronológica que, de certa forma, também nos atravessa na clínica, né? Eu acho interessante pensar no quanto que uma clínica infantil, por exemplo, ela é muito específica. E não que a teoria não caiba dentro disso, mas a gente faz uso de manejos diferentes. E aí, estar atento a esses manejos diferentes, acho que convoca muito o analista. E aí, isso é muito difícil. Então, por exemplo, o brincar dentro de uma clínica infantil é a mesma coisa que considerar um significante. Então, uma brincadeira muito repetitiva, a gente toma como um significante. Mas é fazendo o uso, né, manejando de um jeito diferente dentro disso. Então, é interessante como a gente, às vezes, da mesma forma que a gente assim, repudia o imaginário, a gente fala, não, tempo não, né? E aí não tem muito como, porque quando a gente vai atender adolescentes, crianças, realmente vai ter uma certa intromissão dos responsáveis. Isso é diferente numa clínica com adultos. Tem algo de uma certa especificidade dessa clínica, mas é uma especificidade, assim, que marca uma parte social até perante o mundo. Ah, você é menor de idade, você tem um responsável e eu tenho que ter esse contato com ele. Mas a teoria e essa operação vai continuar. Só que a gente não pode ficar tão preso, porque senão a gente também não se adequa, né? Não se interessa pela parte, assim, cultural, não entra nas brincadeiras, fica muito fechado. E também reconhecer os nossos limites, né? Tem clínicas que a gente não vai sentir afinidade, ou que a gente não vai se sentir confortável ali operando, porque é muito difícil, né? Eu acho essa intromissão eu atendo adolescentes, crianças, e eu acho essa intromissão dos pais muito difícil de manejar. E é o que a maioria das pessoas falam, assim, quando não atendem mais crianças e adolescentes. Tem até um artigo que, eu não sei se vocês já leram, mas ele é bem legal, que chama Pai, é melhor não tê-los. E é um artigo que eu li na graduação, assim, que eu tinha uma professora que ela dava essa parte da psicanálise infantil, e era muito legal os encontros com ela. E era da infância e adolescência, ela levou esse artigo. Eu estava lembrando dele esses dias, assim, porque é a maior queixa de quem atende é o quão difícil é manejar isso para que a gente possa operar ali dentro com uma criança, com um adolescente. Um outro aspecto assim do tempo cronológico e hoje em dia me parece ser primordial a gente estudar, né, e não necessariamente só dentro da psicanálise, mas fora também, é a questão do trabalho, por exemplo, né? Quando a gente atende essa esse indivíduo, né, esse cidadão que é CLT, que está aí numa escala de trabalho extremamente opressiva, né, e ele vem para análise e aí ele fala sobre o tempo, né, eu não tenho tempo para isso, não tenho tempo para aquilo. Tudo bem, a gente pode pegar isso enquanto um texto para pensar simbolicamente o que é que esse tempo está querendo dizer, né? Mas a gente não pode também apartar a ideia de que aí tem algo social e cronológico da falta de tempo que diz de sua condição enquanto trabalhador, né? E eu acho muito importante a gente, né, enfim, olhar para a clínica não só a partir desse viés extremamente ou estritamente psicanalítica a partir da teoria da psicanálise apenas, né? Mas dialogar com essas outras coisas, porque tem uma fala do Dunker que é muito interessante, que ele diz assim, a estrutura é isso com que a gente trabalha, mas a estrutura ela não está solta no espaço, né? A estrutura e essa estrutura do sujeito, ela se finca, né? Ela se estabelece dentro de uma cultura, dentro de uma história, e que é uma história, digamos assim, a história com H maior de uma civilização, de uma população, de uma etnia, né? De uma classe. Então, essa estrutura está dentro disso, né? E isso é marcado pela cronologia também do mundo, né? Então, o momento político em que a gente vive, essa questão do tempo, eu acho que é muito interessante porque, por exemplo, diz respeito a como que a gente é, de alguma forma, colocado na parede para dar uma resposta imediata, para que a gente trabalhe sempre dentro do tempo, que é o instante de ver,
Então, eu tenho isso, o que é que eu faço? Eu tenho isso, como que eu melhoro? Eu tenho isso, como que eu vou lidar para tirar esse sofrimento da minha vida? E a gente está ali tentando o tempo inteiro levar o sujeito para esse tempo de compreender que a Gabi aqui bem trouxe, né? Assim, que se alonga, né? E é necessário que ele seja longo porque ele não diz respeito a apenas uma coisa só, né? Tem tanta coisa envolvida nele. E aí eu acho um desafio, né? Hoje, mais do que nunca, talvez, o quanto que a gente, dentro uma sociedade neoliberal, com redes sociais e tal, imediatez, sustentar essa clínica que, digamos assim, funciona num tempo que se delonga, né? Num tempo que não segue a cronologia e tal. Eu acho que é um tema muito importante mesmo. Eu acho também muito interessante a gente caminha por esse lugar do neoliberalismo e também do tempo e trabalho, a gente pensar o nosso trabalho no meio disso. Porque algumas pessoas aqui, além de canalistas, também são psicólogos e acabam atendendo em aplicativos por razões diversas. E tem aplicativos que o tempo já é colocado. Então, tem sessão de 30 minutos. E eu já vi altas discussões de que não se faz psicanálise desse jeito, né? Porque o nosso tempo é cronológico. Então, como assim? Você vai operar via psicanálise dentro desse lugar? E aí é importante a gente se colocar mesmo, né? Porque tem muito trabalho analítico que dá para ser feito, porque a gente coloca igual o imaginário, né? Não pode se aproximar de jeito nenhum. A gente trabalha com isso também. Então, o tempo ele é lógico, não é cronológico. Mas você tem várias possibilidades de operação, de manejo, com 30 minutos, né, sendo colocados ali. E se o tempo ele é lógico, a gente tem que lembrar que às vezes ele se alonga para mais também, porque às vezes a gente vê psicanalistas dizendo disso para terem sessões sempre mais curtas. Então, de que tempo a gente está falando? Né? Então, são outras questões que eu acho bem relevante da gente pensar, porque tem muito trabalho aí no meio. Senão a gente pega essa classe trabalhadora que precisa começar de algum lugar, né? Não tem todos esses acessos, e você pega e diminui isso, como se tratasse de um outro lugar, uma outra coisa. Então, é importante a gente falar disso também. Agora, o Alfredo ele vai sair um pouco desse lugar do tempo, não totalmente, porque tem relação, e ele vai falar de alguns outros termos, assim, dentro da teoria, que vai cair um pouco em metáfora, metonímia, e a gente vai ver uma comparação de como que se dá isso, Freud e Lacan. Então, na página 18, né? Vou propor que isso mesmo acontece na prática da psicanálise. Dentre os efeitos procurados no decorrer de uma psicanálise, destaco a instituição de distintos passados, excedendo a simples ressignificação de fatos históricos, indeléveis, inapagáveis, como os traços minêmicos, na medida em que os cria. Mais adiante, vou retomar essa questão. Eu acho legal essa parte porque ele fala disso, né? No decorrer de uma psicanálise, a gente tem distintos passados. Porque não é como se a gente fosse mudar a história, mas quando a gente institui como uma verdade, é importante lembrar que a verdade tem essa estrutura de ficção. Me remeteu muito a esse lugar, assim, do quanto, sei lá, o seu paciente está ali te contando da infância dele, do quanto que essa mãe era aterrorizante. Né? Tem uma verdade para aquele sujeito sendo criada quando ele fala de onde essa mãe é colocada nesse discurso e onde ele aparece frente a uma mãe tão aterrorizante assim. Então, tem algo que é criado e tem distintos passados, porque falando mais um pouco, talvez ele se depare com um receio de decepcionar. E aí talvez essa mãe não é tão aterrorizante assim, mas vem um grande medo de ser uma decepção para essa mãe. E aí a gente constrói, é quase como se fosse isso, né? Tem essa instituição de distintos passados. Eu acho isso muito interessante, porque disso a psicanálise faz muito bem, né? A gente tem aparato para isso. E quando ele fala de traços minêmicos, ele está referenciando Freud. Ele vai explicar um pouco isso depois. Então, no modelo freudiano, a constituição do aparelho psíquico põe, em primeiro lugar, o acontecimento do fenômeno real, sua posterior inscrição mediante um traço e, por último, a sua articulação com as palavras.
Lacan, por sua vez, a partir dos conceitos de significante e de sujeito, postula que primeiro é a ordem significante e o grande outro, permitindo a existência de fenômenos significantes, o que implica a perda de todo o referente real em um tempo distinto do tempo linear. Para Lacan, o espaço será matemático, aquele das superfícies topológicas apresentadas como combinatória bidimensional de pontos, destacando a função do furo. A estrutura daquilo que se fecha inscreve-se com efeito numa geometria, em que o espaço se reduz a uma combinatória. Ela é, propriamente falando, que ali se chama uma borda. Então, ele vai diferenciando que, para esse lugar do Freud, ele coloca a instituição desse aparelho psíquico desenvolvimentista. Então, uma criança de 0 a tantos anos, depois uma outra fase, ele passa dessas fases, e também tem a inscrição desse traço minêmico, que ele vai chamando, para ir ter a articulação com as palavras. Já Lacan, ele coloca que a gente parte desse lugar inscrito numa linguagem, então já tem um grande outro, e a gente vai ter uma cadeia operando, e vai ter esse lugar dos significantes e do sujeito. E para Lacan, isso dá borda, mas toda borda também ela tem um furo, né? Quando a gente pensa num pneu ou numa rosquinha, a gente vê isso muito bem, assim, que para ser considerado um furo no meio, tem que ter uma borda fechando. E aí a gente tem um furo. Em relação à concepção freudiana do espaço, mais precisamente na chamada segunda tópica, que é a mais difundida entre os psicanalistas, cabe afirmar que o aparelho psíquico é postulado como tridimensional, como um ovo, e interno ao corpo natural. Das zonas erógenas serão importantes as bordas da pele e os buracos do corpo anatômico, mas apenas pela grande sensibilidade nervosa das suas margens. No modelo lacaniano, o sujeito é significante, e o espaço que lhe corresponde é bidimensional, já que no universo significante regem só duas dimensões, a metáfora, substituição, e a metonímica, conexão. A primeira pode ser representada de maneira vertical e a segunda de maneira horizontal. Se levarmos em conta a forma típica da escrita das línguas modernas ocidentais, da esquerda para a direita, na direção horizontal, que afirma pode ser ilustrado da seguinte forma. E aí tem um desenho. Então, quando ele fala da segunda tópica freudiana, ele vai colocar esse lugar de teral, que é interno. E também, eu acho que quando ele fala dessas bordas da pele, essa coisa mais sensitiva, de um corpo biológico, me lembra um pouco as fases que o Freud coloca, né? Depois ele vai citar, mas tem fase oral, anal, fálico, genital, e realmente passa por isso, assim, algo oral referencia a boca, então ele vai colocando essas ligações. Enquanto o Lacan, ele sai desse corpo, nesse sentido, para falar do sujeito que ele está criando. Sujeito em relação a esses significantes. E aí ele coloca, ele só cita essa parte da metáfora metonímia, a gente não vai entrar muito nisso, mas é interessante porque é aí que a gente vai vendo também a coisa acontecendo dentro da clínica, né? Então, quando ele localiza a metáfora, ele coloca nesse polo que é vertical, que é em pé, a metonímia no horizontal. Se a gente coloca um ponto e sai do ponto em comum, né, onde cruzam as duas linhas até chegar, a gente vai ter uma linha diagonal. E é um pouco esse movimento, que um ponto no meio, a gente localiza algo dele na metáfora, a gente localiza algo dele na metonímia. Então, tem até um vídeo da Flávia Dutra, que ela vai fazer um pouco esse movimento, que chama Clínica Lacaniana. É muito legal esse vídeo, que ela vai dizendo, ela até coloca um pouco um caso clínico dentro dessa leitura, e ela vai falando como que a gente vai operando no meio disso, o que é a clínica lacaniana. É um vídeo bem recente que ela lançou, da Pola, depois eu até encaminho lá no grupo. Mas é bem legal, porque ela trabalha com esses dois gráficos, né, assim, da metáfora, a metonímia e o entrecruzamento dos pontos. Mas é uma parte que, se ele entrar depois mais longamente, a gente pode falar melhor. E aí ele vai falar de uma outra diferença, né? Também é possível apresentar as diferentes concepções entre ambos os autores no que se refere à concepção do tempo, que ele retoma um pouco esse tempo.
Aí ele coloca para o Freud o trauma infantil, como se fosse algo do passado, entre 0 a 5 anos, e uma maturidade sexual, está no futuro, entre 10 a 12 anos. E a gente trabalha nesse tempo linear. Tem essa flecha do tempo que é em uma única direção. Então, a gente vai do passado para o futuro, tendo um trauma no passado, que é como se ele fosse sendo reatualizado e colocado ali naquele futuro. Já para o Lacan, o tempo ele é circular. E a gente vê bem isso nesse S1, S2, né? Que é o significante 1, significante 2. Então, segundo significante, imposição de causa do primeiro. Nenhum deles se adequa a ser em si mesmo, nem passado, nem futuro do outro. Então, é interessante porque o primeiro ele já existia, mas ele só ganha consistência, só ganha sentido a partir do segundo. Eu dei um exemplo muito parecido para a gente pensar isso esses dias, né? Se eu mostro aqui, vocês vão falar uma caneta. Mas se eu mostro outra, você vai dizer, sei lá, uma caneta roxa e aí um lápis amarelo. A partir do segundo, a gente marca uma diferença. A gente precisa nomear de novo, volta para o primeiro. Então, é por isso que ele coloca aqui o S2, que dá esse sentido mesmo, né? Ele é causa do primeiro. É naquele lugar de causa que a gente falou, não de causa e efeito, mas de que algo falta, e aí você vai pensar na diferença entre esses dois. E a gente tem também axiomas, que são leis dentro dos significantes, que precisam, e elas vão estar operando. Então, o significante não significa nada, é uma delas. O significante não significa a si mesmo, e o significante, ele nunca vem sozinho. Então, são algumas desses axiomas que vão dando essa consistência do que o Lacan cria de significante. Até tem uma fala do Felipe Telles que me ajuda a lembrar disso, que ele fala que o significante ele é carente monogâmico. Então, ele não vai ser representado sozinho, e ele vem junto com o segundo, que dá essa consistência a ele. E é interessante, porque essa seta não é só em uma direção, né, igual é na primeira. Então, a gente tem algo que volta. E não dá para dizer num sentido temporal, porque um dá consistência ao outro, né? Não vão sozinhos. Então, se eu tiro o S1, o S2 não representa nada. E se eu tiro o S2, o S1 não representa nada. Porque a gente só precisa nomear primeiro um a partir de ter dois. E a gente só consegue falar dois tendo um. Então, a gente entra nesse paradoxo, assim. Por isso que a gente precisa desses dois elementos, minimamente. E aí, isso forma o que o Lacan chama de bucle, ou cena. Tem outras traduções para isso, mas geralmente são esses dois, né? Bucle ou cena. Até aqui, gente, ficou algo para vocês? Vocês gostariam de voltar em algum lugar ou fazer alguma questão? Acho que aqui ele não vai falar mais sobre a metáfora, não sei, né? Mas o que talvez ajude a pensar um pouco, que um texto que fala bastante fala um pouco da metonímia, mas fala mais da metáfora, né? É aquele texto A Instância da Letra no Inconsciente, né? Ele fala bastante sobre a metáfora, assim, e aí ajuda a pensar um pouco nessa questão do sentido, né? Porque aqui ele só deu uma pincelada, né? Ele não entrou mais a fundo, assim. Sim, esse texto é muito legal mesmo, gente. Quem puder. Mas ele só vai pincelar, ele não vai entrar por agora nesses termos, assim. Mas é interessante a gente entender que o Lacan ele vai trabalhando com um fenômeno de linguagem. Esses fenômenos, dentro da neurose, vão ser entre metáfora e metonímia. E aí ele vai falando de outros que a gente coloca em paralelo, tipo diacronia e sincronia, né? Então, diacronia no lugar da metonímia e sincronia com metáfora. Então, é outro que ele coloca. Esse lugar da metáfora sempre vai ser em substituição. A substituição, ela sempre traz algo de novo. Esse é o intuito de uma metáfora. E a metonímia, ela vai nesse lugar ele até chama, né, combinatória, nesse lugar de deslocamento. E aí outros conceitos vão entrando nesse mesmo formato. Então, se a gente fala de desejo, também entra dentro disso, que o desejo é metonímico. E se a gente fala de sintoma, é metafórico.
Então, ele vai, ao longo do caminhar dele, né, entrelaçando os conceitos. Acho isso muito interessante, mas também faz com que a gente precise dessas bagagens, assim, para a gente ver o quanto uma coisa está articulada com a outra, mas ele não vai entrar nisso agora. Aí agora ele vai falar de uma outra diferença que cai nessas fases, né, que eu tinha citado. Então, tais diferenças, ignoradas entre os autores lacanianos, ficam ainda mais explícitas quando Lacan propõe uma revisão crítica dos estádios freudianos, oral, anal, fálico. Então, para o Freud tem esses estágios que vai passando de um para o outro, oral, anal, fálico e genital. Então, o primeiro como origem e o último numa maturidade, com detenções em retrocessos, mas sempre numa série cronológica linear. Quando a gente fala, ficou preso ou está ali numa fase anal, é como se fosse um retrocesso. Já o Lacan coloca numa circularidade, né? Impossibilidade de estabelecer uma série evolutiva entre os 5 objetos e a hegemonia da linha fechada. E o Lacan também introduz esse lugar do escópico junto com a visão, e ele também vai falar do superior. Então, outro exemplo da utilização feita por Lacan do tempo circular são as operações de alienação e separação, mencionadas anteriormente, e que foram divulgadas por seus discípulos em termos evolutivos. Isso é, que primeiro nascemos alienados ao grande outro, e depois devemos nos separar para sermos nós mesmos. É notável que Lacan apresente em sentido contrário. Não é o fato dessa operação se iniciar no grande outro que a faz qualificar de alienação. Aí, antes de entrar, que ele vai dar um mini conceito do que seria alienação e separação, que são conceitos bem densos. Lacan fala muito deles no seminário 11, principalmente, mas eu fiquei pensando nessa frase que o Wildenstein coloca, que ele faz uma crítica, que quem veio depois do Lacan coloca como se alienação e separação fosse um evolutivo, né? Ele faz essa crítica porque o Lacan não é evolucionista, ele não é um depois do outro no sentido de desenvolvimento. Então, essas duas operações, elas atuam em retroação e antecipação, igual ele vai falando dos significantes. Elas atuam juntas, não dá para a gente separar. Então, a gente precisa de ambas em relação para ter isso, né? Para isso funcionar. Mas, ao mesmo tempo, eu achei interessante que ele fala disso para depois ele falar que a gente não separa, como se primeiro vem alienado ao outro e depois a gente tem essa separação. E aí o Lacan vai fazer esse movimento de dizer como se, pensando assim em paralelo com o Édipo, quando ele volta para falar disso, ele usa um exemplo de uma criança em frente a um espelho. Então, a criança se olha no espelho, vê sua imagem refletida. E aí, quando ela vê isso, ela começa a fazer movimentos, começa a entender que é ela. Mas, em um primeiro momento, é como se ela estivesse alienada mesmo ao outro. Então, ela precisa dessa confirmação que vem do outro para dizer, sim, é você. Então, ele até fala que tem um giro de cabeça. Ela vira e olha para quem está ali, né, segurando ela, porque ela se vê como completa, ela se vê como ela junto, fazendo um com esse grande outro, e ela é completa, ela está ali em pé, e depois que vem esse lugar da separação. Só que eu acho que a gente peca, né, quando a gente fala primeiro e depois. Acho que essa é a crítica que o Alfredo está tentando fazer, não é como se primeiro tem isso, para então desenvolver e ter o segundo. Eles acontecem quase que ao mesmo tempo, assim. E aí que tá a pegadinha, eu acho difícil, porque a gente usa exemplos práticos que dão essa noção temporal mesmo. Então, depois tem essa separação. E esses dias eu ouvi um exemplo para falar de separação, que eu nunca tinha ouvido desse jeito, me ajudou muito, que foi pensar em parto mesmo, parto de uma criança. Quando uma criança nasce, tem um corte no cordão umbilical, por exemplo, e separa a criança da mãe. Mas essa separação sempre vai localizar o lugar de onde ela veio. Então, vai ser colocado um lugar de filha e um lugar de mãe. E a separação tem disso, porque a alienação é você estar alienada ao outro, então você está fazendo ali, tentando uma completude completamente assujeitada,
é essa palavra que o Lacan vai usar, para vir um sujeito dividido, separado, e aí ele coloca esse termo da separação. Só que a separação é para referenciar de que sempre vai ter uma relação com o lugar de onde você veio. E aí eu nunca tinha pensado nesse exemplo desse jeito. Eu acho que ele ajuda a gente a vislumbrar que, mesmo cortando esse cordão, para dizer filho, a gente precisa referenciar uma mãe. Então, fala de um lugar. Eu achei bem legal pensar desse jeito. Aí agora ele vai dar uma definição super curtinha para os dois conceitos. Eu vou ler elas, eu acho que a gente para depois disso. Então, alienação é efeito do surgimento do sujeito dividido entre dois significantes e a sua localização no intervalo entre eles, impedindo ser um ou outro. Não quer dizer que a gente nunca consegue dizer quem que a gente é. Porque você não vai falar eu sou e você consegue pôr isso completamente em um significante. Então, é uma operação que estabelece que não é possível ser apenas si mesmo, que Lacan designa como falta em ser, e como fator letal significante. A separação consiste na articulação dessa falta em ser do sujeito, com a falta que se manifesta nos intervalos de toda a cadeia significante do grande outro, permitindo a localização do sujeito nesse outro intervalo e, dessa forma, a possibilidade da sua condição de objeto do desejo do grande outro. Assim, em oposição ao que se costuma dizer no ambiente psi, é o grande outro que resgata o sujeito. Eu fiquei pensando de novo no Édipo, porque quando ele vai falando desse exemplo do espelho, da criança olhando e tentando essa confirmação de esse que estou vendo, sou eu mesmo? E a partir dessa confirmação, que então se entende como sendo ela, também tem a questão da falta que é colocada. Então, quando essa mãe, eu estou usando mãe porque geralmente fala-se assim, né? Mas não é mãe, mãe, pessoa. Mas quando essa função materna sai de cena, não é como se ela nunca tivesse saído antes, né? Então não é como se, sei lá, a mãe nunca tivesse ido fazer um xixi, beber uma água, ela já falta, só que não tem a percepção da criança. Quando ela percebe essa falta, que a gente institui esse segundo tempo, abre essa pergunta de, bom, se ela não está aqui o tempo todo, algo falta a mim para que ela fique. O que falta? E aí é onde o Lacan vai colocando de que esse movimento da saída marca que a gente coloca, às vezes, a castração, por exemplo, como pai, mas não é essa separação, assim, esse lugar dessa falta que dá isso, né, que castra esse sujeito, não sou todo. Então, tem uma falta aqui e ela não vai estar o tempo todo comigo. E depois tem essa busca de, bom, se então falta, o que ela quer de mim? E é isso que possibilita a pergunta do desejo. Então, é ser desejo do outro, não é só ser desejo. Então, são esses mínimos detalhes, assim, que a gente precisa ir se adentrando, que fazem com que a coisa funcione, né? Eu acho isso muito bonito dentro da teoria. E a partir disso vem esse terceiro momento, quando a mãe volta. Então, ó, ela faltou, percebi algo, entra no segundo estágio. Se ela foi, algo falta a mim. E aí faz uma pergunta, já que ela não está aqui. E a partir do momento que ela volta, se faz outra. De, bom, não é então que esse lugar que ela foi tem tudo, né? Assim, é tudo, quer dizer, não é tudo. Se ela volta, porque ele também não tem tudo. Então, se ele não... Aí passa desse lugar do ele é tudo, por isso ela buscou, para quando falta ele tem algo. Se ele tem, eu posso ter. E é essa tentativa constante de pergunta, o que é que ele tem que eu não tenho? Ah, então é ser inteligente? Então eu vou ficar tentando ser inteligente. E aí você vai se significando de acordo com esse lugar. Ah, inteligente de que forma? Ah, então é isso? E vai fazendo esses testes. Não é? Vou tentar de novo. E de novo. Para ter esse lugar. Para ser você ter esse lugar no mundo, né? Porque sem isso fica só falta. E aí isso é muito angustiante. Por isso que desejo e falta, eles são articulados um com o outro. Então, essa parte que ele vai citar também é super pouquinho, ele só cita basicamente isso de alienação e separação, mas são termos muito mais, são conceitos muito mais extensos, né? Ele fala o seminário 11 quase inteiro disso, ele vai para vários outros lugares,
Mas pensando nisso, eu já acho interessante, né? A gente referenciando como Édipo. Aí a gente para aqui, então, volta nesse tempo das duas operações a circular no próximo. E aí eu queria dizer que no próxima segunda, a gente não vai ter encontro, porque eu vou retirar meu scissor. E aí eu vou precisar cancelar. Mas a gente já volta no seguinte, que seria dia 8. Então, para vocês se organizarem, a gente não vai ter dia 1º, aí a gente vai ter dia 8, vamos ter dia 15, e aí a gente vai parar 2 semaninhas, que é a semana do dia 22 e 29, que é a semana do Natal, a semana do Ano Novo, e aí a gente já volta dia 5 de janeiro de novo. Combinado? Então, um beijo. Eu vou mandar o vídeo da Flávia lá no grupo, gente. Até a próxima.